hoje aqui a responsabilidade disso, para que a gente consiga alcançar, de fato, o que a gente vem demonstrando com os outros mentores. De você fazer uma contabilidade consultiva, de você agregar valor, de fato, para o empresário, dos seus números serem utilizados para uma mudança e prosperidade do empresário e, como o Johnny disse aqui, de diversas famílias que o acompanham. Responsabilidades do empresário. Veja, em algumas palestras que eu fiz nesse ano, a grande esmagadora maioria dos colegas de profissão era com relação à responsabilidade do empresário. Que eu não tinha as condições de recepcionar essas documentações e tudo mais. E aí fica aquele clichê de pergunta: de quem que é a culpa? De quem que é a culpa da responsabilidade do empresário? Bom, acredito que seja uma culpa compartilhada. Porque, obviamente, se a gente está, como eu falo para o meu time, aliás, time contábil, estamos junto? Beleza. E, na verdade, eu quero falar outra coisa. Time fiscal, time de folha, estamos junto? Boa, exatamente, é isso, é um compilado. Não existe um fechamento contábil sem todos os departamentos interligados. E não é só na técnica, é também na questão de entender para onde cada trabalho vai. E aí a gente fala muito dessa falta de documentação que a gente sofre. Mas é isso, empresário, você precisa entender para que você tenha o valor pago para o teu contador, que, como disse bem a Catarina, tem que ser um valor bacana, que você, para cobrar algo diferenciado, você precisa garantir algumas coisas. Não tem jeito, né? E a gente não está falando só de empresários de outros ramos. O nosso escritório também precisa garantir tudo isso. Porque se a gente não faz a lição de casa, como que a gente ensina em cima aqui desse palco para vários outros colegas? Tem que fazer. Então, o empresário tem que sim garantir os controles internos. É dele. Lógico, vamos entender que o empresário tem toda a mesma gestão que o Johnny ensina, então ele tem que garantir que o time faça isso. Alterações societárias é legal, né? A gente chega lá e fala assim, no final do ano, assim, faz o meu informe de rendimentos. Aí você vai lá olhar no teu sistema, você tem lá 4 sócios. Aí a empresa tem um jurídico externo e tal, eu falo assim, não, mas esse sócio não está mais aqui. A gente tirou ele do quadro societário em setembro. Você fala, putz. Né? Então tem que entender que todas as alterações societárias têm um lugar, tem uma relação com a contabilidade. Então é preciso garantir isso. Né? Tem que entender, o empresário precisa entender que tudo que acontece na empresa tem impacto na contabilidade. E para que ele entenda, a culpa compartilhada, o contador precisa sentar e conversar. Eventos trabalhistas, né? Muita coisa acontece no nosso departamento trabalhista, mas a folha está errada. Aí você vai ver, é o parceiro lá que não mandou os eventos corretos, e não mandou a folha de ponto, enfim. Então, é preciso, é básico, sim, mas a gente está falando de básico bem feito, para que a gente alcance tudo que os outros mentores estão falando. É preciso ter essa responsabilidade, empresário. Faturamento, notas fiscais, é muito comum, ainda mais em comércio. Emite a nota e chega lá para a apuração fiscal, aí o fiscal vai olhar toda aquela CFOP, CST, aquela sopa de letra, e fala, bom, vamos apurar. Não, mas esse imposto está errado. Mas não, começou lá atrás, no momento do faturamento, do entendimento de uma venda para um mercado diferenciado ou um estado que tem algum benefício. É preciso esse contato. É preciso sempre acertar na origem. Eu falo muito para o meu time. Não adianta a gente tratar as coisas de forma paliativa. No outro mês a gente está com a mesma dor. Aí eu falo que a gente toma Novalgina para câncer. Não adianta. Responsabilidade do empresário.
E a movimentação financeira, essa, meu Deus, né? É extrato bancário, caixa 2, caixa 6, aí você vai ver, tem transferência entre contas, mas você falou que só tinha um banco, é uma coisa de louco. Então, é preciso garantir a movimentação financeira. E aí entra naquele hall, veja, tudo que inicia aqui na origem, entra no hall dos grandes trabalhos que a gente oferece no ecossistema de negócios, o BPO financeiro. A gente precisa entender quando o nosso cliente não tem capacidade técnica ou habilidade para fazer uma boa gestão financeira, mas você não pode aceitar que ele não faça, que você não venda um serviço e que ele te exige, no final, uma contabilidade assertiva. Não tem como. E me perguntaram, Evandro, então como que você faz contabilidade para quem não tem conciliação bancária? Qual que é a resposta? Não faz. É simples assim. A Catarina falou muito bem sobre isso. Não dá para a gente... E outra coisa, bola de cristal não é para nós, tá? Pode ter em outro lugar aí, mas aqui não. Aqui é o seguinte, ou você me entrega, ou eu não te entrego. Ou você me entrega, ou eu não te entrego. Mas eu não tenho condições. Tá bom, a gente faz um adendo de contrato, eu faço o teu fiscal e o teu trabalhista. Contabilidade eu não consigo te entregar. Contabilidade de verdade. Responsabilidade do empresário. Mas fica por aí? Não. Existe a responsabilidade do contador. Isso é básico, né? Isso daqui caiu na nossa prova, acho que do segundo semestre, né? Eu acho que eu errei. Qual que é a responsabilidade do contador? É isso, nada mais que isso. Ah, é legal, mas a gente tem que agregar valor. Tá bom, agrega depois disso. Sem conversinha furada. Se você não registrar bem, organizar as contas, demonstrar de forma efetiva, analisar, como disse bem o Assis, precisa ter uma validação e acompanhar a empresa, você não adianta, você não agrega valor, não adianta, isso é papo furado. Aí a gente vai falar sobre contador consultor lá na frente, mas esse é o nosso papel. E essas fases da contabilidade, elas dependem de outras pessoas, de outras técnicas, de outros departamentos. E aí é o que a gente fala, o que a gente prega. Precisa entrar na nossa casa com o sapato limpo. Não tem jeito. Se você recepciona tudo de qualquer jeito, você vai entregar tudo de qualquer jeito. Então você tem que ter sim a estrutura de sistemas, a estrutura operacional, de vendas, é um emaranhado de situações para que você consiga absorver isso. E é fácil? Não. Só que o que acontece hoje no nosso mercado, a gente pensa muito em automação, mas como que se automatiza algo incorreto? Não faz sentido. Você precisa sim ter todos os parâmetros para que isso chegue, mas você precisa fazer a coisa certa. Não adianta você ter um baita de um sistema operacional que é interligado e tudo mais, que vai, que faça, que saia a DRE, como diz o Assis. Meu Deus, você assina, valeu, puf, rápido, 10 minutos. Aí o cara pega aquilo lá e põe na gaveta, porque ele jamais pode tomar uma decisão em cima daquilo. Então, o que eu quero falar para vocês é que a gente tem que fazer tudo o que está sendo dito aqui, mas fazer certo. Nós temos um valor no Serac que é a velocidade gera visibilidade. E eu estou inserido nessa filosofia. Só que na contabilidade a gente tem que ser célere, rápido, mas na operação com assertividade. Não adianta, a gente corre, entrega e volta. Entrega e volta. Que valor? Ok? Todo mundo comigo? Então bate 8 palmas. Mentira. Não, essa aí é coisa do Johnny, não dá não. Boa! Eu vou dar uma pausa rapidinho, né, para eu não perder o tempo, mas eu tenho uma grande amiga que eu faço as piadinhas, né, e ela, nossa, ela se diverte.
Valeu, Fran, tamo junto. Ela gosta muito das minhas piadas. Empresário, o que exigir então do seu contador? Aí você começa a fazer o seu papel, a sua responsabilidade, você sabe o que você deve cobrar, né? o que o contador faz. Lógico, né? A Catarina falou imposto de renda, é exatamente esse paradoxo, paradigma, essas pedras que a gente tem que quebrar. Isso tem que acabar, gente. E a gente está fazendo isso aqui. Então você tem que, lógico, existem as conformidades, faz parte do nosso papel. Eu trabalho para o empresário, eu não trabalho para a Receita. Para. Né? Vamos falar de coisa séria, a gente é maduro, profissional, lógico que trabalha. É o nosso papel trabalhar para o governo, sim. A gente entrega um monte de obrigação acessória, esse mês, é ECD, imposto de renda da pessoa física. Né? Uns adoram que prorroga, outros não, porque tem mais controle, mas trabalha sim, não adianta falar que não. A gente tem que entregar as conformidades. Lógico que a gente tem que entregar algo para o empresário, porque sim, é ele que nos paga, é o nosso patrão, nosso chefe, como diz o Johnny. Mas a gente tem que entregar conformidade e eles têm que cobrar isso da gente, sim. Por isso, empresários, é preciso vocês entenderem a sopinha de letras. Ainda que não precisa ler, mas entender lá, ter um no seu cronograma, falar, olha, esse mês é a entrega de uma obrigação acessória. Será que o meu contador vai entregar a tempo? Porque depois você vai lá precisar de DEFIS, você vai ver, ela vai estar toda em branco. Entendeu? Aí é uma correria para o Pronamp. Legislação. Então, olha que interessante. O empresário deve cobrar isso do contador. E aí, saiu alguma coisa aí da minha atividade? Não? Legal, beleza. Aí passa 2 semanas, nada ainda? Nenhum benefício? Tal, porque acontece, né? Dessa correria maçante da rotina, a gente acaba não tendo esse tipo de atitude. Mas é essencial, tá? Eu acordo, dou uma lida lá nas notícias e tudo mais, e não é tititi, e vão para cima. Estratégia tributária. É muito comum, né? As estratégias tributárias. Então, faz o meu planejamento tributário. Aí você vai pegar a contabilidade do ser humano? Não tem. Só tem lá algumas despesas, inclusive sem nenhum lastro fiscal. E como que você vai tomar uma decisão daquilo? Sabe, o que eu estou falando aqui, gente, é mundo real. Não é a gente tentar inventar os números e falar assim, eu faço. Mundo real, que a gente senta lá e fala assim, cara, o cara não tem absolutamente nada, e o que a gente vai fazer? Tem 3 coisas. Ou você faz errado, e o Johnny já explicou, ou você faz o certo com o errado, que não vai dar em nada, ou você faz com que o seu cliente entenda o caminho correto. Explique os riscos daquela falta de gerenciamento. Não adianta pensar em tributo sem pensar no todo. Tá bom? Mas isso tem que ser cobrado de nós, essas estratégias. E aí, a gente não precisa e não pode, não deve esperar do cliente. Porque se você tem os dados, como disse o Assis, tudo é na contabilidade, tudo. Por isso que é fantástico, é encantadora a nossa profissão. Você consegue montar um time para você fazer diferença e sentar e falar, eu tenho algo para você. E aí você faz o teu preço. Precisão nos cálculos trabalhistas, lembrando que ele tem que mandar o ponto certinho lá, os eventos certinhos. Mas é isso também que você tem que cobrar do seu contador. E os relatórios gerenciais. É aí que eu digo, os relatórios gerenciais é onde pega, né? Onde a gente fala assim, poxa, eu entrego, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho 2 filhos, né? O Pedro e a Rebeca. E aí a gente parou, mas se eu tivesse um 3º filho, eu ia chamar Balancete. Cara, é o meu sonho ter um filho Balancete. Mas a gente sabe que hoje, se pegar um Balancete e entregar na mão do empresário, ele vai continuar não sabendo de nada. E aí, tem alguns colegas que não estão aqui, que faz questão de entregar o Balancete porque o cara não sabe ler. Aí você fala, entreguei. Contabilidade entregue. O cara não sabe ler. Então, os relatórios gerenciais, eles precisam ser inovadores, de fato.
Ou um gráfico, como disse, né, a Catarina, eu estou referenciando ela porque eu gostei muito. Então você pega lá, eu tenho um sonho de fazer um gráfico PowerPoint e tal, aquelas luzes, o impacto, tum, 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 né? Mas não adianta, porque tudo isso daqui não foi observado. Cara, você está lá com uma legislação totalmente furada. Você está com inconformidades aí em vários relatórios e departamentos. Entende? Os teus cálculos trabalhistas não podem, enfim. Tributariamente você está errado, está perdido. E aí você vai dar um relatório gerencial. Para gerenciar o quê? Então é importante você cobrar isso do seu contador, mas não só esse gráfico bonito. Esse gráfico bonito com assertividade, com coerência. Empresário, você já ouviu falar? Esses outros aqui, como o Johnny disse, né, as palestras são interligadas. Esses outros aqui, o Assis falou tudo que ia falar. É EBIT, da EBIT, e-book, é tudo isso. Mas olha que interessante. Se você tem um balanço patrimonial bem feito, e senta com o empresário e explica para ele de uma forma gostosa mesmo, que a gente estudou para isso. Eu até tenho um exemplo legal, e aconteceu há um dia. Ontem fui visitar um cliente lá em Arujá, fui com o nosso presidente Martins e com a nossa sênior Graciele, e a gente foi demonstrar os resultados da empresa. Aí a gente demonstrou exatamente isso, balanço patrimonial, DRE e tal, a gente foi compilando, dando as orientações. Cara, legal, faz sentido. É preciso o empresário entender isso, não precisa entender cálculo, ativo, passivo, isso confunde, aliás, confundiu ontem. E a gente explicou de uma forma didática mesmo, mas para que ele entenda, de fato, o que ele está recebendo, o que ele pode fazer com aquilo, né? É uma indústria, a gente falou, olha, tá vendo tudo isso aqui? Eu posso melhorar. Só que você precisa, daqui dessa indústria, você precisa separar o que é custo. Hoje está tudo em despesa. E sabe o que isso significa? Significa que quando você vai entender se a sua operação é rentável, você não consegue. Cara, a gente foi feito para fazer isso, para gerar valor para o empresário, mas de verdade, para eles saberem, putz, verdade, eu não sei se a minha operação é rentável. Tudo bem, meus números estão bem assertivos, mas eu preciso evoluir. E aí, de novo, Catarina, 1% cada dia. Ele não vai chegar hoje e vai colocar um time de custos lá e vai ficar feliz da vida. Não, mas essa orientação, com os números corretos. A DRE gerencial, né? É moda, DRE gerencial, fiscal, tal. DRE, resultado. O que você pode fazer é, o meu sistema não faz. A gente ouve muito isso, né? Ou fala muito isso. Eu precisava de uma DRE que você transformasse isso. Meu sistema não faz. Então, tira do sistema, coloca no Excel, né? Monta lá, coloca teu logo e fala, tá aqui, ó, gerencial. Coloquei um monte de coisa que você não tem fiscal aqui. Tudo que sai do teu bolso, que você paga aí na tua conta física, tá aqui, ó, para você entender essa linha. Pronto, um relatório inventado por nós, beleza. Aí a gente liga na Domínio e fala para ela implantar. Né? Parceiro. Economicamente, a DRE. E aí o caixa, né? Que o caixa é rei. A gente tem que entender, né? A gente falou muito isso ontem. Ele falou assim, nossa, mas meu faturamento foi 10 milhões. Cara, sinto te dizer, mas o teu caixa aqui, sua DFC, teu caixa não está legal, entendeu? Sabe o que você faz com esse lucro acumulado? Aumenta o seu capital social, menos capital, né? Menos ganho de capital quando você vender. Porque você não tem, isso daí é uma desestrutura que alguém chegou até aqui, vamos ajustar. E não é ajustar no ajuste de exercício anterior, conta, né? Bonito essa conta aí. E adiantamento a fornecedor? Quem que lança tudo lá? Para com isso, hein? Pelo amor de Deus. Eu coloquei até um nome de uma conta lá. Não jogar tudo aqui, sabe? Acho que dá umas 4 linhas assim, para colocar ali. Né? Porque eu coloquei valores a classificar, acabou chegando no cliente. Falei, peraí, não pode. Coloquei uma conta feia.
né? Meu time está aí, eu falo, a gente se bica lá, né? Então, coloca aí não, cara. Então, assim, isso aqui precisa, não é simplesmente um resultado final, é o início de nosso trabalho está aqui, certo? Se a gente for falar de consultoria contábil, o início é aqui. Porque é aí que você pega os números, entende, lê e explica para o empresário. E os outros, aí o Assis já me ajudou. É tudo aquilo, índices, ROI, enfim, tem tudo isso que você pode contribuir. Aí a gente entra naquela máxima, né, que a gente, como contador hoje, está fazendo, que é a dor. Qual que é a dor do empresário? Não adianta você chegar lá e mostrar o ativo imobilizado. Olha, as suas máquinas estão legal. Não, sentar e conversar com o cara de verdade. E não é clichê. É isso. É o básico. Sentar com o cara e falar assim, e aí? Qual que é a sua dor? O que você precisa aqui? E aí nós tivemos, eu, o Martins e a Graça, e a gente já sabe como vai ajudar. Porque ele começou um processo produtivo e ele falou, cara, minha produção não vinga. Aí a gente falou, vamos te ajudar nisso. Entendeu? A gente fez um passo bem legal, que é acertar os números, e agora a gente passa por uma consultoria em cima da dor do cliente. Beleza? Contador consultor, o que faz? Como vive, o que come? Né? A gente fala contador consultor. Ó, de verdade, eles estão aqui. Eles estão aqui. Porque é um nome bonito, mas é um nome impactante. E ainda um pouquinho irreal. Tá? Porque a gente está no mercado, talvez agora eu não vou citar o Assis, porque eu não tenho 17 anos, mas também não aparento, mas também não usei datilografia. Mas conheço, não preciso buscar no Google. E trabalhei com Telex. Mas a gente sabe que é difícil esse nome, a não ser que a gente faça aquele jeitinho brasileiro, mas o contador, o consultor, precisa respeitar todos os princípios que a gente colocou aqui. E são princípios básicos. Aí você vai falar assim, nossa, uma palestra inovadora para falar do básico? A gente olha muito para o fim, mas peca no início, peca na origem, peca na ação de fazer as coisas acontecerem certo no começo. Eu sempre falo para o meu time, o que começa errado, a tendência de terminar errado é muito grande. E aí é uma bola de neve, né? Aí a gente fica num retrabalho, num ciclo vicioso de tentar corrigir as coisas e não consegue. E aí a gente acaba levando, até o cliente não aguentar mais. E quando, de fato, ele começa a fazer as coisas certas, talvez é tarde. Então, está aqui, somos nós. Fazer, de fato, a contabilidade consultiva. Né? Trabalhar com tudo isso de uma forma verdadeira. Eu vou falar, é fácil? Não. É impossível? Não. Mas o que precisa? Empatia. Empatia, porque assim, eu sempre falo uma coisa também. A gente fala muito, porque assim, a maioria das situações dos nossos escritórios, a gente tem o nosso fiscal próximo, tá junto. A gente tem o nosso trabalhista perto, né, a maioria dos casos, tá junto. A gente tem o nosso departamento de legalização, que eu também fui gestor, mas hoje a Nath estoura, tá comandando tudo lá. Tá perto, mas a gente não tem o financeiro. Né? Alguns sim, outros não, mas a grande maioria ainda fica interno no cliente. E aí o que a gente faz? A gente recepciona todo esse material para fazer a contabilidade, seja automação ou não, e a gente não critica no início. E é preciso, porque vamos pensar numa planilha. O cliente não tem nenhum RP financeiro, tá? Não tem. Mas tem uma planilha que a coluna A do Excel é data, a X é histórico e a Z é o valor. Cara, chega para a gente fala assim, não tem como fazer contabilidade com isso aqui.
mas nem pergunta para o cara do financeiro lá do cliente se para ele aquilo serve. Porque para ele está tudo bem. Ele não sabe o que a gente quer. Lembra das responsabilidades? A gente precisa falar. A minha responsabilidade e a sua está aqui. Se eu entender que essa planilha para você está tudo bem, você se importa de eu colocar lá na letra B um histórico diferente, você colocar só a NF e o número? Você consegue? Nem precisa para amanhã, no outro mês. Consegue, beleza. Outro mês você não vai ter. Liga. Você esqueceu? Né? Eu não estou falando que, ai meu Deus, como Evandro é bonzinho, gente. Não, cara, é firmeza. Só que não adianta. Você não tem. Eu tenho um parceiro, o nosso sócio tributário, ele fala que quando não tem nada, metade é 100%. Acho que é isso, né, Cauê? Então, quando você não tem nada, quando você começa a colocar essas coisas que você precisa, aí você vai tornando as coisas, não digo mais fáceis, mas melhores. Só que não. A gente recepciona, né, o cara manda um PDF, fala, mandei todas as documentações lá no Gesto. Está lá automatizado. Aí você vai ver, tem um extrato, aí você não direciona o teu time, aquele cara pega o extrato e fica lá. Sispague fornecedor. Cara, aí você, de verdade, você perde um profissional contábil porque você está aceitando qualquer coisa. E como que você vai ser consultor? Sabe? Você tem que falar, cara, eu preciso disso. E a maioria das vezes o cliente tem, tá? O cliente tem as coisas. E se não tiver, é aí o ecossistema de negócios. E no nosso convívio, né, a gente tem aí escritórios e tudo mais, e a gente sabe que a gente tem aqueles pega para capar com os departamentos, né? Normal. É voadora no fiscal, é rasteira na joia, né? Mentira, tudo nosso. Mas a gente tem que sentar e conversar e planejar na semana. Falar, olha, é o seguinte, você está enviando para mim aqui um fechamento fiscal que está indo tudo para serviços PJ terceiro. Né? Tem alguém aqui que tem essa conta? Serviços PJ terceiro. Meu Deus. Aí você vai lá, tem 1 milhão. Aí você manda isso para o cliente e fala, mas peraí, cadê o meu serviço com tecnologia? Então, aí você tem que abrir tudo. E é fechamento, é uma correria. O cara te liga. Aí o fiscal, não fui eu. Aí Cara, senta e planeja para ajudar a tua operação. Porque senão vai ser uma bola de neve. Entende? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Tá? Essa consciência de que é muito bom a gente pensar em tudo que vai ser dito aqui. Mas o nosso trabalho técnico, de contador, de consultoria, de auditoria, né, de compliance, ele precisa ser visto. E definitivamente. E aí, entra aquela situação. Ajusta, faz, coloca lá o timesheet, vê quanto que aquele cliente te consome de energia no mês. E aí, se ele falar assim, eu comecei assim, vou morrer assim, vou viver assim, você fala assim, olha, você está consumindo isso porque eu estou adivinhando o seu trabalho. Eu vou te cobrar mais 50% do honorário. Ele vai falar assim, tá maluco? Eu não quero 3 meses de extrato. E vai com Deus. Vai com Deus, porque como disse a Catarina, vai vir aqueles 20% para te pagar. Entende? Então o que a gente tem que ter mesmo, de verdade, e com maturidade, com seriedade, é firmeza. É uma parceria. Não é só o contador que tem que aceitar qualquer coisa, porque aí você vai entregar qualquer coisa e você não vai ter valor. E não adianta chegar em vários eventos e falar, mas você não faz o básico. Tem que fazer. Tem que fazer. E aí sim, a gente vai entender o que faz, o que come, como vive, que daí é só coisa boa, é só laçu, só coisa linda, chama no Johnny. Né? Eu não tenho muita habilidade dele, mas vamos lá. Beleza, gente? Eu queria finalizar com, talvez, a resposta do que eu trouxe para vocês no início. Então é o seguinte, empresário, se você não se atenta às suas responsabilidades e o quanto pode usufruir do teu profissional, parceiro, né, de negócio, que é o seu contador,
não entre no assunto de reduzir o honorário, não faz o menor sentido, entendeu? Porque se você não entrega valor, você não pode e não deve receber valor. Outra frase que eu uso com o meu time, entrega 100% do 100% que você recebe. E aí a gente faz pelo menos o bem feito, o básico. Aí depois a gente briga. Porque não adianta também o cara não te entregar o financeiro, porque o cara paga na conta física e tudo bem, está aqui a gente para instruir, que é o princípio da entidade, a gente aprendeu isso antes de fazer a nossa carteirinha da faculdade. Então se a gente não instruir, não tem jeito, não adianta nada, não faz o menor sentido. E aí se ele só tem o fiscal e o trabalhista, você consegue entregar a contabilidade para ele. Você consegue meter uns dashboard, uns gráficos lá e dizendo, olha, o teu faturamento, olha o que você tem de imposto aqui. Nossa, que legal, nunca tinha visto assim. Então, se você ainda fizer a tua gestão financeira, você vai ter ainda mais coisa. E não é, o Johnny disse, não é Disney. É difícil fazer isso. Tem que brigar, tem que lutar, tem que ter tempo, tem que ter prioridade. Porque aí o que acontece? Você vai ter um montão de cliente sem ser atendido, sem ter valor, sem ter nada. E aí, existe uma coisa muito legal, eu quero dar esse insight, nem estava e veio. Tá? A gente perde cliente? Claro, lógico. E aí, às vezes, você perde o cliente lá e você tem que entregar a contabilidade para o cara. E aí as pessoas ficam bravas, né? Os nossos profissionais aí, colaboradores. Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer essa empresa. Já saiu do Serac. Opa, peraí. Deixa eu te explicar uma coisa. Você fez contabilidade, você estudou, você pegou o ônibus, você estudou no ônibus e tal, para fazer contabilidade para a empresa. O cara não está aqui no Serac por questões comerciais, mas ele foi para algum lugar. Ele vai usar o teu número. Ele vai usar o teu número independente de onde ele esteja. Então você é contador, precisa colocar energia nos números do cliente aonde ele estiver. Se está na tua mão, faz bem feito. E contador, se não fizer o básico bem feito, não possui nenhum dos diferenciais que a gente falou aqui, a gente vai perder mais um soldado. E por que perde? Porque não adianta, ele fica na mediocridade. Não faz, não dá. E vocês não são medíocres. Para estar no evento desse, gastar energia, vir e tal, compilar. Lógico que tem muita energia, muita coisa boa, mas cansa, lógico que cansa. A gente sabe o quanto é difícil estar aqui, né, prover o financeiro para chegar aqui, pagar e parcelar. O time operacional, ECD, ECF, vai trabalhar no sábado. Que hora a gente sai aqui no sábado? Meia-noite? Vai ter que fazer ECD, meia-noite e 10. Meu Deus, mentira. Está tudo organizado lá, eu sei. Então, para que a gente fique no mais do mesmo. Tá bom? Pessoal, agradeço. Muito obrigado. E é isso que eu tinha para falar. Valeu, valeu, obrigado. Show. Valeu. Valeu. A torcida tá animada. Tamo junto, time. E uma coisa, mamãe, eu consegui. Poder do chão pro Evandro. 1, 2, 3, chama! Valeu. Obrigado.